ninguém sabe se tem gente dentro, se não tem. Parece cena de guerra, parece filme, mas é vida real. Motorista e passageiros que estavam em uma das linhas de ônibus que fazem o trajeto do Bessa ao centro da cidade viveram momentos de verdadeiro terror nas mãos de bandidos. Perto das 10 horas da noite, quando o ônibus passava na região entre o 13 de maio e o Padre Zé, na área de Mandacaru, 2 homens pediram parada, subiram no ônibus e começaram a ameaçar o motorista e os passageiros. Houve violência e, pasmem, os bandidos simplesmente atearam fogo no ônibus. Isso mesmo, veja a imagem novamente, é impressionante. Enche a tela com essa imagem porque é desesperador o que as pessoas que estavam presentes nesta área da cidade ontem à noite passaram por conta dessa ação criminosa. O ônibus ficou completamente destruído, tomado pelas chamas. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. Nós já começamos o Correio Manhã com essas informações e para trazer mais detalhes sobre este ato criminoso, nós vamos direto com o repórter Carlos Daniel, ao vivo. Ele fala do local onde este terrorismo aconteceu. Bom dia, Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Correio Manhã. Que danado foi isso? Pelo amor de Deus, estamos em guerra agora, é isso? É o que parece, viu, Oscar? Um ótimo dia para você e para todo mundo que está acompanhando o nosso Correio Manhã. Que noite de terror vivida por esses passageiros e principalmente também por esse motorista que estava trabalhando no momento que tudo aconteceu. Nós estamos no ponto exato onde esse ônibus foi incendiado. Por aqui, Oscar, ainda restam as marcas da destruição. Inclusive, tem ainda as rodas, né, do ônibus que ficou completamente em chamas. A gente acompanha aí ao lado as imagens mostrando esse terror que aconteceu aqui no 13 de maio, onde esses passageiros viveram essa verdadeira cena de terrorismo mesmo, né? Inclusive tem uma imagem aí, um vídeo que os nossos telespectadores enviaram pra gente mostrando justamente essa correria, porque alguns passageiros tiveram que pular a janela, porque o motorista apanhava, levava socos com ameaça, com uma arma ali colocada na sua cabeça, impedindo que ele abrisse as portas do ônibus. Por isso que alguns passageiros arrombaram as janelas para conseguir escapar das chamas, porque a todo momento os criminosos anunciavam que ia tacar fogo no ônibus. Vamos acompanhar esse momento. Meu Deus do céu! Vai, sai daí, pai! Vai, sai daí, pai! Vai! Vai para o ponto! Vai! Meu Deus do céu! Vai, sai daí, pai! Vai, sai daí, pai! Vai! Vai para o... Que terror, que pesadelo que esses passageiros viveram na noite de ontem. Muita gente voltando do trabalho, de um dia exaustivo de aula e passar por uma situação como essa. Como eu disse agora há pouco, Oscar, alguns passageiros arrombaram as janelas para conseguir escapar das chamas. O que a polícia agora, o que a investigação da polícia tenta entender é justamente por que tanta violência, por que esses criminosos já entraram aí com esse galão de gasolina anunciando esse assalto. Porque a gente sabe que assaltos a ônibus são frequentes
frequentes aqui na capital, né? Eles geralmente assaltam esses motoristas tanto em horários de pico quanto também em outros horários, não importa a hora, sempre acontecem esses assaltos aqui. Mas esses criminosos, eles agiram de forma brutal e muito violenta. Já entraram com esse galão de gasolina anunciando tocar fogo no ônibus e realmente a ameaça se concretizou. Eles tocaram fogo no ônibus, a rua ficou completamente parada, teve correria, inclusive uma mulher, uma passageira que estava dentro do ônibus, ela quebrou a janela, pulou para fora do ônibus para escapar das chamas. A gente tem a informação também, Oscar, que essa passageira, no momento que ela pulou ali para escapar do fogo, daquilo tudo que estava acontecendo no ônibus, ela torceu o pé, precisou de ajuda da população e era uma correria aqui na rua, todo mundo tentando escapar, porque inclusive a gente está acompanhando nas imagens, até a fiação da rua pegou fogo, os postes entraram em curto-circuito, então foi todo aquele desespero, todo o bairro viveu esse momento de terror, acompanhando toda aquela cena que parecia, como você disse aí no início, né, uma cena de filme de terror, uma cena de guerra, era passageiro correndo, era idoso tentando escapar e não tinha muito por onde, porque os criminosos, os dois homens, eles ameaçavam, caso o motorista abrisse as portas dos ônibus, matar. Então ele viveu aquele medo, será que eu abro a porta? Será que eu permito que isso aconteça ou eu perca a vida? Que situação triste. A gente tem inclusive uma entrevista com o Tenente Moreira, que atendeu a essa ocorrência. Vamos acompanhar. As informações que tivemos foi 2 elementos que entrou dentro do ônibus e deu várias coronhadas no motorista e colocaram combustível dentro do veículo e atearam fogo. Eles, quando entraram no carro, já levavam a gasolina para tocar fogo? Então? Isso. Eles já vieram com o intuito de fazer esse sinistro. As vítimas nos relatou que não foi com o intuito de assalto, foi com o intuito de tocar fogo mesmo no ônibus. O motorista, ele teve vários ferimentos na cabeça, mas não deu para conversar ainda com ele, né? Que, no entanto, a gente queria tirar todo mundo com vida de dentro do ônibus, como assim foi feito. Que desespero, né? A Polícia Militar atendeu a essa ocorrência, inclusive algumas viaturas que passavam pela localidade, assim que escutaram pelo rádio a frequência da Polícia Militar, vieram até o local para socorrer algumas vítimas, alguns passageiros que ficaram feridos diante de todo esse sofrimento. Oscar, é importante também a gente destacar que mesmo aí, após todo esse ocorrido, os ônibus continuam passando aqui na avenida, não houve interrupção da linha. Essa linha que foi aí, que sofreu esse ataque, foi a 600, a gente ainda está tentando confirmar essa informação, mas a priori seria um ônibus da linha 600, que faz justamente essa rota do bairro do Bessa ao centro da cidade. E o movimento aqui nesse cruzamento é intenso, então você imagina só esse desespero no momento que tudo aconteceu. Um ônibus pegando fogo em plena via pública, muita gente correndo, idosos, crianças tentando escapar dessa situação. Claro, a Polícia Civil agora segue investigando este caso para apurar o que de fato teria acontecido e a gente, claro, vai trazer mais informações ao longo do nosso Correio Manhã. Oscar. Ok, Carlos Daniel falando ao vivo do local onde ontem um ônibus foi covardemente incendiado por criminosos que inclusive agiram violentamente contra os passageiros e especialmente contra o motorista que sofreu aí com várias pancadas e atos de verdadeira violência. Isso aí é cena de guerra, parece filme de guerra, mas não, é puramente a vida real e na nossa cidade. É impressionante que coisas assim estejam acontecendo. Olha, eu quero deixar um recado rápido aqui, antes da gente... A gente vai chamar David Martins, está lá no Hospital de Trauma, mas antes eu queria dizer o seguinte: senhor governador João Azevedo, secretário de Segurança do Estado da Paraíba, Jean Nunes, comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Sérgio Fonseca, aqui tem uma pessoa que tem por vocês o mais profundo e admirável respeito. Mas nós não podemos tolerar que coisas desse tipo continuem acontecendo. As pessoas estão com medo na rua. As pessoas estão com medo. Os criminosos, eles simplesmente decidem que vão incendiar um ônibus e eles conseguem entrar tranquilamente, tocar o terror contra o motorista, contra passageiros, incendeiam o equipamento público e saem como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa poderia ter morrido
nesse ato terrorista. Autoridades, precisamos dar um basta. Tá demais. Nós não podemos tolerar que esse tipo de coisa aconteça. Pelo amor de Deus. Ó, vamos lá para o